Perfeito, vamos lá, galerinha. Nessa aula que a gente vai avançar aqui na orientação a objetos, é falar um pouquinho mais sobre atributos e métodos, né? Vamos falar sobre os métodos acessores, né, que é bastante comum, principalmente quem vem da comunidade Java, né? Isso é algo que se popularizou por lá. Mas enfim, isso é sobre encapsulamento, né? Os métodos servem também para isso, para garantir o encapsulamento e para explicitar os comportamentos dos objetos. Vamos devagarinho, não é uma aula de orientação a objetos, mas aí acaba que a gente vai tocando nesses assuntos. Perfeito? Então vamos lá, é o seguinte, além do atributo nome, a gente vai querer receber um outro atributo aqui, que é o sexo. A definição do sexo, vamos botar só M e F aqui como opções, tá bom? Certo, sexo, perfeito. Então, nesse momento, se a gente for tentar rodar a nossa classe aqui, não vai dar certo porque ele vai exigir um outro aqui. Vamos botar aqui um M, né? Olá, o nome é sexo, né? Bota aqui, bonitinho, M. Tá perfeito. Vamos ver se roda aqui, se dá tudo ok. Tá aqui o run, né? O name, não é definido. Claro que não é, né? Eu tô querendo já botar o resultado. Eu quero botar o objeto pessoa para acessar os seus métodos e atributos é por meio da anotação ponto e boto aqui sexo, né? Vamos só confirmar se a nossa classe tá ok? Tá ok. Vamos rodar, só lembrando que você tem que rodar sempre a sua aplicação, não o conjunto de classes, né? Então tá aqui, Rogério da Silva, sexo, tudo tranquilo, tudo bem. Agora, o encapsulamento diz que você não deve deixar, né, as classes clientes, né, os códigos clientes, que são esses, acessarem diretamente os seus atributos, né? Você deve criar um encapsulamento, que é você criar métodos que vão controlar a entrada e a saída de dados em seus atributos. E a gente pode fazer isso de uma série de formas, né, em Python, mas vamos fazer aqui de uma forma bem profissionalzinha, legal, que você inclusive já deve saber. Tanto é que você já é programador Python, está aqui para aprender Dart, né? Então vamos criar um encapsulamento tanto de nome quanto de sexo. Para a gente criar o get aqui em nome, né, em Python 3, a gente faz o seguinte: a gente vai definir um método com o mesmo nome do atributo que a gente quer. Todos os métodos em Python têm o self, né? Você já sabe disso. E só que o que ele vai retornar é o seguinte: return self underline underline nome. Eu já explico por que esse underline underline nome. E isso é uma property, isso equivale a um get. Então, quando eu quiser acessar o nome, isso é uma property. Self nome, da underline nome, não é nem da underline, né? Underline underline nome significa que tem um atributo que é privado, que somente esta classe vai ter acesso direto a ele. Mas nós não definimos esse atributo ainda, porque aqui no construtor a gente chamou diretamente somente nome, né? Vamos fazer isso aqui no método set. O método set é um método que vai ditar as regras de quando eu atribuir valores a nome. Então eu crio mais um método com o mesmo nome. A diferença do set é que além do objeto Python que ele vai receber um novo valor para nome, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte: self dunder nome, dunder nome não, underline underline nome, vai receber o valor. Então, quando alguém fizer uma operação de atribuição ao valor, ao atributo nome, né? Quando alguém atribuir um nome, o que vai ser chamado é esse método acessor. Para isso a gente faz o seguinte: a gente bota o nome do atributo, no nosso caso aqui é nome, e diz que ele é um setter, tá bom? Muito provavelmente você aprendeu isso lá nas suas aulas de orientação a objetos. E a gente faz a mesma coisa para sexo, né? Deixa eu botar aqui. Sexo, underline, underline, sexo. E aqui também. Agora nós temos um controle, né, que são os métodos dos assessores, de entrada e saída. Na prática, não é para mudar nada aqui na classe cliente, mas nós criamos um encapsulamento, né? Vou já mostrar para vocês. Deixa eu rodar aqui para ver se tudo funciona. Deixa eu dar um Ctrl L aqui para a gente ler os erros, né? Eu acho legal aqui o erro. Pessoa, run, tá aqui. Vamos ver o que foi que ele disse aqui para a gente ver. Lá no OO, na linha 10, pessoa, self, sexo, não pode ser atribuído. Cadê? Onde que eu fiz isso? Deixa eu olhar aqui na linha 5. Onde foi que nós erramos? Aqui, né? O nome disso aqui é sexo, perfeito. O nome aqui do método acessor tem que ter o mesmo nome do atributo, né? Vamos rodar novamente.
Tá aqui, nós rodamos a classe, né? Vamos rodar a classe main. Meu nome é Rogério e o sexo é M. Vamos compreender de novo. A nossa classe, ela tem dois atributos. Então, os objetos que forem criados a partir dessa classe pessoa terão os atributos nome e sexo. Do ponto de vista externo, eles são chamados de fato de nome e sexo, mas internamente eles são underline, underline nome e underline, underline sexo. E somente a própria classe tem acesso a ele, ela pode ditar regras. Professor, ainda não compreendi o sentido disso. Eu vou botar aqui para você. Então, quando a pessoa atribui um valor a nome, eu quero botar juntinho aqui dele, eu quero botar esse N dois pontos aqui. Veja só, para que servem esses métodos acessórios? Para você controlar, né? Então, aqui continua tudo normal. No construtor, eu estou mandando o nome e o sexo, mas quando eu for ler a variável, né, eu vou ler o valor que foi armazenado lá, né? E qual valor foi armazenado, né? Olha, o nome é N dois pontos Rogério Silva. Então, vejam só, ninguém consegue, é só uma ilusão para quem está acessando, que ele está acessando diretamente os nossos atributos, mas eles estão passando pelos métodos get e setter. Quando eu estou fazendo uma leitura, é este método que está sendo chamado. Ele chama o conteúdo da variável. E quando eu estou fazendo uma escrita, que é uma atribuição, é esse método que está sendo chamado. Perfeito? Isso é um princípio básico, né? Get e set da orientação a objeto de encapsulamento, né? Encapsulation, né? Em inglês assim é chamado, que ele garante uma série de situações aqui na orientação a objetos. Vamos fazer isso também agora aqui em Dart, né? Parece que ficou um pouquinho mais desafiador aqui para nós, mas qualquer coisa a gente acessa a documentação, tá bom? Vamos lá fazer aqui em Dart. Cria um arquivo, não precisa, já temos o nosso arquivo aqui. Agora aqui tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, né? A primeira situação que a gente precisa ver é como é que eu defino atributos privados aqui no Dart, né? Como é que eu defino atributos privados? Lá em Python era assim, aqui em Dart basta fazer isso, ele já vira um atributo privado e de cara a gente já recebe aqui, ó, que tem o erro, né? O setter nome ainda não foi definido para pessoa. Então eu tenho de fato um atributo nome, né? Só que eu não defini um setter para ele. Então muito provavelmente esse meu código aqui já quebra, né? Olha, já quebrou, não existe nome. Então eu tenho que fazer um get e um set, vamos fazer dessa vez aqui devagarinho. Vamos fazer primeiro o set. A lógica aqui em Dart é bem legal. Então eu digo, olha, vou ter um set, ele é void, é o retorno, né? Um set geralmente não tem retorno. Set é para atribuir um valor a um atributo, né? Nome, aí você bota o mesmo atributo lá. E aí tudo aqui tem tipo, né? Valor. Então vai ter um método que vai ter essa assinatura. Ele é do tipo set, tem essa palavra reservada de fato, set. E ela é um set para nome, ou seja, quem fizer essa operação aqui será este método que será chamado. E eu mando atribuir this.dunderNome recebe esse valor. Olha que legal. Perfeito, né? Tudo certinho, só faltou aqui o ponto e vírgula. Então tá aqui o nosso método set, enquanto o set lá de Python é assim, né? Muito parecido. A diferença, vejam só, em Python todos os métodos de uma classe recebem o self. Aqui em Dart não precisa disso. O this já é implícito, ele já funciona e tem o mesmo papel do self lá. O set aqui em Python tem toda essa logística aqui de ser feita. Aqui em Dart basta que você coloque que ele é do tipo set por meio da palavra reservada set. E o que vai valer publicamente é o nome que está aqui no set. Vamos fazer o get. Qual é o papel do get? É retornar o valor de um determinado atributo. Qual é o tipo desse atributo? É string. Nós vamos fazer um set. Um set para qual atributo que a gente está definindo? Atributo nome. Precisa receber alguma coisa aqui? Não, não precisa. Se não precisa, você nem faz nada. Já pode abrir direto aqui. Então, qual é o valor que ele tem que voltar, né? Ele tem que retornar this.nome. Lembra do ponto e vírgula. Perfeito, então está aqui uma classe muito parecida aqui com essa, né? Exceto tirando essa parte do sexo, é exatamente isso que esses dois métodos estão definindo. É muito importante que vocês compreendam qual é o papel desses métodos especiais, que são os métodos get and set. Vamos garantir que o nosso código continua rodando aqui. Dart run, né? Dart run. Tá ok. O nome é Rogério da Silva. Perfeito. Vamos avançar e vamos criar um outro atributo, né? Então, aqui no construtor, além do nome, né,
a pessoa pode trazer um sexo. Agora eu vou voltar aqui essa palavra para nome, porque é mais comum vocês olharem por aí que os argumentos aqui do construtor, eles são do mesmo tipo lá. É o mesmo tipo não, o mesmo nome do atributo publicamente, até para ficar isso mais fácil. Então, lembra das tipagens, né? Ó, string, string, se a gente não botar, ele fica como dinâmico, né? Então aqui no mundo da arte é melhor que você vá especificando os tipos. E eu faço aqui do mesmo jeito. No momento que eu faço isso aqui, diz sexo, recebe sexo, já vai dar errado, porque não tem set, olha. Não tem, ele já está dizendo, the setter, sexo, não foi definido. E a definição do setter a gente já sabe. O setter tem retorno? Não. É um set de qual atributo? Sexo. Ele vai receber alguma coisa? Vai, porque é esse valor que vai chegar, vou chamar de valor aqui, né? Esse valor que vai chegar que eu vou atribuir a sexo. Então eu faço this, aí agora eu pego o atributo privado que eu não criei ainda e atribuo o valor a ele. Olha que legal. Basta a gente agora aqui criar uma string, um atributo sexo. Diferentemente de Python, gente, aqui em Java e em Dart, né? Eu estou falando aqui em Java e em Dart, a gente precisa especificar os atributos aqui na classe. Se a gente fazer isso aqui em Python, né? Isso aqui não significa um atributo, né, de instância como a gente está fazendo. Isso não é feito em Python, tá bom? Isso não é feito. Então, a própria atribuição, quando a gente faz isso aqui no setter, ele passa a ter aquele atributo, tá bom? Vamos ver se está tudo ok. Ele está apresentando aqui uma falha, o que ele está dizendo? Não é usado, muito bem. Se você não fez nada, você até definiu, mas você não usou ele. Perfeito, eu vou usar agora. Então, get sexo não recebe nada, portanto isso aqui vira opcional, posso já fazer só assim, e dou um return this sexo, lembra do ponto e vírgula. Perfeito? Então já fizemos aqui uma classe maravilhosa, vamos só mudar aqui o construtor, porque agora eu preciso passar um valor aqui para sexo, e eu quero ler agora esse valor, pessoa 1 ponto, olha, já aparece aqui sexo. Deu tudo certo, faltou fechar aqui o abraço, né? Vamos aqui no Dart Run. Processando, e tudo bem. Rogério da Silva e sexo N. Maravilhoso, né, gente? Então, fazer get e setter aqui não é coisa de outro mundo, não é difícil, tá bom? Tem uma notação específica, mas é extremamente simples. Quando você quer fazer um setter, quando é que você vai fazer um setter, né? Quando você tem atributos que eles vão ficar públicos, né? Uma ilusão de público. A pessoa vai criar e ela vai possivelmente atribuir, vai ler, vai trabalhar com aquele valor. Então, o valor público, o nome público, é esse que você define aqui, ó, certo? O nome dos métodos. Então vai ser sexo, assim, sem underline, esse é o valor público. Só que o valor interno aqui para mim na classe é esse. Por que ter essa parte de encapsulamento, né? Para que ter esses métodos? Para eu garantir as regras de atribuição e leitura de valores. Eu posso, aqui dentro desses métodos, especificar qualquer regra. Eu posso fazer transformações, né? Por exemplo, o set. Toda vez que chegar aqui um valor, eu quero botar, sei lá, ele em caixa alta, algo do tipo. Deixa eu ver se ele tem aqui. To uppercase, olha, vejam só. Então aqui no set nem parece, mas quando eu rodar aqui, eu botei Rogério da Silva, se eu rodar novamente, eu atribuí aqui uma nova regra, que o nome vai ser armazenado internamente em caixa alta. E isso a classe cliente não precisa saber, certo? E eu garanto, né, eu ordeno, né, por meio aqui do método set, eu começo a botar ordem na minha classe. Perfeito, gente? Vamos avançar. A gente tem mais coisas para ver aí no nosso próximo vídeo.